Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu sei que todos nós temos compromisso amanhã, a gente está no meio da semana. E você que está aqui é mais que vencedor, amém? Muito obrigada por você vir aqui adorar o Senhor conosco. Se você está com a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir. Obrigada, Heloísa Rosa. Gente, eu vou falar uma coisa. Sabe, às vezes a gente vê artistas, né? Gospel. E você admira, você acha, né, uma bênção, ungido. Mas o Espírito Santo testifica em nós quando nós achamos adoradores, não é verdade? E a Heloísa Rosa, ela não é essa artista. Ela é uma adoradora, uma ministra de louvor, né? Que traz... que muda o ambiente quando ela pega no microfone. Então, obrigada, Heloísa. A gente sempre, quando pensa em alguém para convidar, sempre ela vem ao nosso coração. E engraçado que o Márcio disse que há 2 anos atrás você estava aqui no meu aniversário. Eu não lembrava. Para mim foi só uma conferência, um evento. Obrigada, Tati. Mas, obrigada, viu? Por você deixar o marido, o filho. Amém. Aleluia. Irmãs, na Bíblia tem um livro, né, o livro de Cantares, que nada mais é do que o quê? Uma declaração de amor do noivo para a noiva. E nessa noite eu quero compartilhar, né, para você que é noiva, amém? Noiva do Cristo amado. E nós somos a noiva de Cristo, nós o amamos, mas nós só o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus fala isso lá em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a palavra de Deus diz aqui em Cantares, se você tiver a sua Bíblia no capítulo 4, versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Aqui em Cantares, né? Fala sobre essa pérola, a pérola que adorna a noiva, a pérola que enfeita, a pérola que dá valor, né? E nessa noite eu quero contextualizar essa pérola, que fala sobre momentos tão difíceis, às vezes de irritação, de dor que nós passamos, né? Momentos que às vezes as circunstâncias nos invadem, como um pequeno grão de areia, como um parasita que invade a ostra. E naquela invasão, naquele processo de dor, nasce uma linda pérola. E a pérola, para ela ser produzida, né, ali dentro da ostra, esse parasita ou esse grãozinho de areia, ele vem para machucar, para ferir, né? E ela, para se proteger, ela solta uma substância, que é a madrepérola, e que cobre, né, aquele parasita, aquele grão de areia, vai se transformando numa linda pérola. Você recebeu um colar de pérolas hoje, quando você entrou aqui? Eu fiz questão de trazer para você. À medida que eu vou ministrando, as irmãs, algumas colocaram, né? Às vezes nem combina com o seu look. I'm so sorry. Você pode segurar, colocar ele como pulseira. Às vezes você já vê com o seu colar de casa. Eu vim com o meu. Mas sabe, irmãs, todas as vezes que nós somos feridas, irritadas, machucadas, cada situação é uma oportunidade para nós oferecermos pérolas para o Senhor. Nós vivemos um ano não muito fácil, não é verdade? Mas eu creio que Deus produziu em nós muitas pérolas. A pérola, né, eu fui pesquisar, ela demora 3 anos para ser formada. É um processo longo, dolorido, demorado. Mas no final, o resultado é maravilhoso. Você sabe que uma pérola chega a custar a cada um 5 mil, até 5 mil dólares. Uma pérolazinha, uma pedrinha. Agora imagina para você fazer um colar inteiro, igual esse que você tem na sua mão. É muito precioso. Mas para se tornar um colar desse... Maíra, me dá aqui, por favor, pastora Maíra. Obrigada. Para se tornar um colar desse, foi preciso
muita ferida e muito machucado na ostra, para que pudesse se tornar esse lindo colar. Então, com esse sofrimento da ostra ali, para ela formar essa pérola, é um processo. Não é assim instantâneo. Com certeza ela se irrita, ela se machuca, às vezes ela se pergunta por que está doendo, se protege ali com a madrepérola, mas no final o resultado é algo muito precioso, é muito valioso. Sabe, irmãs, 2020 vai entrar, já entrou na história, né? Eu falei com os meus meninos, falei, seus filhos vão estudar 2020 nos livros de história, e você vai poder falar, eu estava lá. Eu sobrevivi à pandemia. Passamos por muitas circunstâncias de isolamento, mortes, doença. Parecia o fim do mundo, mas eu estou aqui, nós sobrevivemos. Sabe, 2020 vai entrar na sua história, mas como? Como um ano de somente feridas, machucados, doença, pandemia, isolamento, tristeza. Ou nós vamos fazer do ano de 2020 um altar ao Senhor. Cada um dos dias, cada um dos meses que nós passamos, cada um das ligações, cada resultado de um teste, né, cada aula online que nós tivemos com as nossas crianças, isso produziu em nós, irmãs, coisas poderosas e preciosas. Mas nós podemos simplesmente ignorar e falar, passou a página, ou nós podemos falar, produziu em mim pérolas. Foi difícil, foi doloroso, foi um processo de um ano, mas nós vencemos. E essas pérolas nós oferecemos ao Senhor. Às vezes, outras pérolas virão na sua vida, minha irmã. A Bíblia fala, ela não nos promete um mar de rosas. Ela fala que no mundo nós teremos aflições. Mas o que nós vamos fazer com essas aflições? O que nós vamos gerar através dessas aflições? Né? Simplesmente ignorá-las ou nós vamos atrair os olhos do amado? Quantos querem atrair os olhos do Senhor? A Bíblia fala que arrebataste-me o coração com uma só pérola do seu colar. Foi preciso só uma pérola para atrair o coração do amado. Quantas pérolas nós temos na nossa vida? Né? Eu preguei aqui na igreja esses dias atrás. Esses dias atrás não, né? Acho que já tem mais de um ano. Passou rápido, né? Sobre a resposta de Pedro e de João, de Pedro e de Judas. Pedro e Judas passaram pelas mesmas dificuldades. Ambos traíram Jesus. E eles sofreram com certeza acusação, né? Sofreram tanta condenação por aquela atitude deles, por aquele sofrimento que eles estavam ali. E o que produziu aquela traição, aquela dificuldade, aquela acusação, aquela condenação? Para Pedro, produziu pérolas, e ele se tornou um grande apóstolo. Mas para Judas, produziu morte. Às vezes o sofrimento, irmãs, ele pode causar morte, mas eu quero te falar, cada uma das dificuldades que nós passamos é uma oportunidade de nós produzirmos um lindo colar para o Senhor, produzirmos pérolas para o Senhor. Segura esse colar e fala, Senhor, cada uma das dificuldades que eu passei, que eu tenho passado e que eu irei passar, como a própria Heloísa falou, nós estamos vivendo sinais do fim dos tempos. E as aflições serão cada vez maior. O amor irá se esfriar. No meio da igreja, o fogo dos irmãos, o diabo vai querer tentar apagar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar morrer? Nós vamos deixar apagar esse fogo? Não. No meio da dificuldade, do caos, nós vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Você vai falar, Senhor, eu te entrego as pérolas do meu colar. Sabe, uma pérola, ela tem valor. Uma pérola, ela é preciosa. Mas muitas vezes, nós ignoramos essas pedras. Muitas vezes, pérolas, nós não damos valor. Deixa eu te falar, minha irmã. Deus
está recebendo cada uma dessas pérolas que você tem passado. Às vezes nós achamos que é à toa, não é por nada, um simples acontecimento, é uma simples pandemia que mudou o mundo e você está aqui. Ah, foi um câncer, já fui curada. Você está aqui. Aleluia. Aleluia. E às vezes, as circunstâncias que nós estamos passando, a dificuldade que nós enfrentamos, não tem nada que ser feito. Nós precisamos somente descansar, esperar e confiar que Deus está produzindo em nós pérolas. Nós estávamos indo para Seattle esses dias para trás. Quem me acompanha no Instagram está sabendo que nós estamos fazendo uma aventura missionária familiar, né? E nós estávamos indo para Seattle visitar as nossas igrejas, foi muito engraçado. Meu filho mais velho levantou, estava eu e o Mar sentados na poltrona, os três aqui de casa. Ele levantou e falou assim: pai, eu quero sair. Aí a gente, oi? What? Não, pai, eu quero sair, estou cansado. Aí nós começamos a rir, porque o voo são 6h30 de voo. A gente estava na metade do voo. E era direto, não tinha parada. Ele levantou, pai, eu quero sair. Aí o Márcio, meu filho, então tá bom, quando você voltar, você traz o McChicken para o papai. Ele falou, não, pai, it's take too long, está muito demorado esse negócio, eu quero chegar logo. E aí eu ri, eu dei gargalhada, porque eu achei muito engraçado. A atitude dele, tipo, mãe, quero sair. Que, onde que é? Cadê a porta daqui? Mas sabe, muitas vezes é assim na nossa vida. O Arthur não tinha nada que fazer. Ele tinha só que voltar para o lugar dele, sentar, esperar e confiar que o piloto ia fazer o trabalho dele e ia nos levar para o nosso destino. Ia nos levar para o lugar, né, que era o alvo ali. Às vezes a nossa vida é assim, muitas vezes. Algumas coisas fogem do nosso controle. E não tem nada o que ser feito, a não ser esperar. Mas esperar em Deus. Esperar no nosso amado. Esperar que Ele vai, sim, nos levar para aquele lugar que Ele tem para nós. Mesmo que sejam situações agradáveis, mesmo que a única coisa que nós temos a fazer é descansar nele. É difícil descansar, não é? Às vezes a gente quer sair. Mas deixa eu te falar, confia que o Senhor, o nosso piloto, irá nos levar para o destino que Ele tem para nós. Para o lugar que Ele tem para nós. Não adianta você querer sair, não adianta você querer levantar, não adianta querer abrir a porta do avião, não adianta você querer falar, Deus, está demorando demais. Senhor, já passou tempo demais. Isso na minha vida tem que acabar. Deixa eu te falar. Confia e descansa no piloto que está dirigindo a sua vida, que está te guiando, amém? Por mais que as situações que você passe não sejam agradáveis. Pastor, então eu tenho que viver na tribulação? Não. Mas as tribulações que nós passarmos, que nós possamos produzir pérolas para o Senhor. Infelizmente, nós não vivemos 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, de alegrias. As dificuldades vêm, as irritações vêm, as feridas que pessoas colocam em nós vão vir. E o que nós vamos fazer? Simplesmente ignorar, deixar para lá, guardar lá dentro aquele machucado? Ou nós vamos falar, Senhor, esse processo foi doloroso, mas glória a Deus, o Senhor me curou, e hoje eu ofereço as pérolas do meu colar. Atrai os olhos do Senhor, com uma só pérola do seu colar. Você sabe, um dos processos mais dolorosos que eu passei na minha vida foi em relação aos meus 3 filhos, os nossos 3 filhos. Eu tenho uma história de testemunho para cada um. Quando o Arthur nasceu, ele nasceu com 4 pounds, prematuro, muito fraquinho. Eu estava com pré-eclâmpsia, pressão alta. E eu lembro que a médica falou, olha, nós vamos ter que antecipar o parto.
Falei, para quando? Para tomorrow. Falei, tomorrow? E eu comecei a chorar. Porque é o risco da mãe do bebê morrer. Você sabe que aqui os médicos não têm papa na língua, não, né? É risco da mãe do bebê morrer. Falei, qual mãe? Qual bebê? Estou entendendo seu inglês, não. E o Arthur nasceu, glória a Deus. E ele ficou ali na UTI. E eles me liberaram para ir para casa. Irmãs, eu não sei se você já passou por isso. Mas você chegar em casa, voltar do hospital de um parto, com a barriga vazia e com os braços vazios. Irmãs, quando eu entrei no quartinho dele, as irmãs, nós tínhamos o quê? 12 irmãs na igreja na época. Elas tinham arrumado tudo para receber, porque foi prematuro. E eu comecei a chorar. Eu chorava tanto. Eu falei, Senhor, eu quero meu filho aqui comigo. Irmãs, aquela situação foi de muito choro, de dificuldade. Mas eu lembro que ele nasceu na sexta-feira, eu fui embora para casa no sábado, e no domingo eu estava no culto. Eu lembro que uma irmã testemunhou para mim, falou, pastora, uma amiga minha, né? Ela falou, Gisele, quando eu te vi no culto, levantando as mãos, com os braços abertos, adorando o Senhor, e eu pensando que seu filho estava lá na UTI, eu falei, meu pai, o que vai ser dessa história? Deixa eu te falar, meu filho está aqui com 12 anos, perfeito e saudável. Foi doloroso o processo de 6 dias na UTI, mas eu não tinha o que fazer. Eu não podia pegar ele daquela UTI e levar para minha casa, sair correndo igual doido daquele hospital. Até porque a gente tem uma pulseira que trava tudo, né? Se você tentar sair. Eu só poderia fazer o quê? Descansar, adorar e falar, Senhor, eu confio em Ti. E eu sei que se o Senhor me deu o Arthur, o Senhor vai trazê-lo para casa. Depois, de um tempo, eu engravidei da Sofia. E as pessoas sempre, mas quase toda semana eu recebo mensagens falando, pastora, fico sabendo do seu testemunho, pastora, eu ouvi dizer sobre os seus filhos, o Joshua, quando eu estava grávida de 5 meses, nós ainda não tínhamos decidido o nome dele, se era Anthony, se era Joshua, e ligaram do hospital e falaram, olha, você precisa fazer uma ultrassom de urgência, porque o seu exame deu que o seu filho vai ter síndrome de Down. Ele vai nascer com síndrome de Down. E aí nós fomos lá fazer os testes, E eles queriam por tudo que eu tirasse, que eu abortasse o Joshua. Não foram um médico, 2 médicos, vários médicos, enfermeiras, falavam para nós, estava eu e o Márcio na sala, falavam, olha, aqui na Flórida não é crime. Aqui na Flórida, você pode interromper a sua gravidez. Mas foi um processo de alguns dias ali, até aquele resultado da ultrassom. E eu falava, Senhor, o meu filho, ele é amado, independente da condição que ele vai nascer. Eu não vou tirar esse bebê, porque Deus, o Senhor tem um propósito na vida dele. Foi um processo doloroso de fé. Irmãs, nós decidimos, nós não vamos tirar. Porque se Deus deu, Deus mesmo vai fazer todas as coisas, vai fazer o milagre. O Joshua nasceu com 39 semanas, sem nenhuma síndrome, sem nada, vocês sabem como é que ele é, super cheio de energia. Foi um processo que nos levou a ter uma fé crescida. Então, as dificuldades, as situações adversas, não é para nos fazer desistir, nos fazer olhar para Deus e perguntar, Deus, como é que é? Eu estou aqui te servindo, estou aqui te louvando, te adorando. Você descansa e fala, Senhor, eu confio em Ti. A minha confiança não está nos médicos, não está nos exames, não está nos diagnósticos, não está no governo. A minha vida e a minha fé e esperança estão no Senhor. Amém? E eu lembro, quando a Sofia nasceu, no dia que ela nasceu, 2 horas depois, o médico entra no quarto e fala, olha, a sua filha, ela nasceu com uma espinha bífida, que chama, e pode ser que ela nunca ande, se você não intervir com a cirurgia. Eu pensei, gente, eu acabei de dar luz, por que esse homem está falando isso para mim? Mas eu sabia que ali, o Senhor iria fazer algo. Eu não via. Quando Ele trouxe a neném para mim, eu vi que ela tinha
excesso de pele, de gordura. E ali começou um processo de alguns meses na nossa vida. Sabe, nós decidimos fazer a cirurgia na Sofia. Ela internou, fez a cirurgia, deu tudo certo. 5 dias depois, nós voltamos para ela para o hospital. Ela tinha 5 meses de vida. E ela ficou internada. E o médico falou, olha, ela está com infecção. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui, mas ela precisa ser tratada com urgência. Irmãos, aquele processo, quem é dessa época me acompanhou, nos acompanhou, foi um processo doloroso, foi um processo de choro, foi um processo de lágrimas, foi um processo que o Senhor me levou para tão perto dele. Você sabe por quê? Porque eu não tinha mais nada para fazer. Eu via minha bebezinha com tanto fio ligado nela, aquelas máquinas, os médicos, cada vez que entrava era um diagnóstico pior, talvez ela nunca vai andar. Olha, ela pode ser que ela fique numa cadeira de roda o resto da vida. Olha, sua filha, é isso, é aquilo. E eu ia repreendendo as palavras daqueles médicos. Sabe, naquela época eu ainda não tinha revelação, mas eu creio que eu estava ali produzindo pérolas para o meu colar. Eu creio que cada vez que eu ajoelhava naquela cama para orar, naquele quarto daquele hospital, era uma pérola que Deus estava acrescentando ali no meu colar. Eu cantava, irmãs, eu profetizava, né? Eu acho que as irmãs já ouviram eu falar isso aqui. Eu cantava uma música, falava assim, eu quero andar sobre as águas, sem medo de me afogar. Mesmo que os ventos me façam temer, olhando em teus olhos e segurando em tua mão, eu sei que está tudo bem. Não tinha nada bem não, minha irmã. A minha filha estava ali com o diagnóstico, ela ia ser paraplégica. Mas eu profetizava. Foi um processo de choro, foi um processo de lágrimas. E eu falava, Deus, eu quero o meu milagre. Senhor, eu vou experimentar de um Deus que é um Pai. O Senhor está vendo o sofrimento da minha filha. Irmãs, era 6 horas da manhã e 6 horas da tarde que o médico vinha fazer curativo. Ela gritava de dor. Eu não podia fazer nada. Você que é mãe, você sabe. Você quer passar a dor do seu filho para você, mas não tem como. E eu falava, Deus, o Senhor é Pai. O Senhor está vendo. Processos dolorosos, irmãs, nos levam para perto de Deus. Deixa eu te falar, nos processos mais difíceis da sua vida, lembra as experiências que você teve com o Espírito Santo? Lembra dos seus lágrimas que produziram pérolas para o Senhor? Sabe, ali quando você estava chorando, quando estava clamando, você atraiu os olhos do Senhor. Não foi em vão. Esse ano que nós passamos não foi em vão. A sua oração não foi em vão. O seu clamor não foi em vão e não vai ser em vão. Quando Ana se ajoelhou para orar, ela clamava por um filho. A Bíblia fala que o profeta olhou para ela e pensou, o que essa mulher está fazendo? Mas naquela hora, naquele clamor, naquela dor, naquela dificuldade de esterilidade, a Bíblia não fala que os olhos do Senhor foram atraídos para ela, mas a Bíblia fala que lembrou-se o Senhor de Ana. Deus vai se lembrar de você, minha irmã. Deus se lembrou de você lá naquela situação. Deus se lembrou de mim, lá naquele hospital. Deus se lembrou da minha filha. Quando Sara estava ali por anos no processo de esterilidade. A vergonha naquela época de você não poder gerar, de você não poder ter filhos, era muito grande. Uma mulher, ela era tida como a mulher quando ela gerava muitos filhos. Uma mulher estéril era tida como amaldiçoada. Você imagina a vergonha de Sara por anos, até que acabou a esperança, ela já estava velha. Mas o Senhor se lembrou da esterilidade de Sara e Ele fez uma promessa. E o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E ela foi mãe com quase 100 anos. Irmã, se naquela época, se hoje era um milagre, imagina aquela época. Uma mulher gerar nessa idade.
Hoje em dia, com 40, 45 anos, a medicina já acha que é uma gravidez de risco. Mas para Deus não há risco, para Deus há milagres. Quantas pérolas nós temos produzido para o Senhor? Quantas pérolas você já produziu para o Senhor? Quantas pérolas você tem no seu pescoço que tem atraído o olhar do seu amado? No meio da sua dificuldade, você irá atrair o olhar do seu amado. No meio da sua dificuldade, da sua lágrima, você irá atrair os olhos do seu amado. Qual tem sido a razão das suas lágrimas? Qual tem sido o clamor do seu coração? Pelo que você está orando nesses dias? Eu quero te falar. O resultado do seu clamor irá produzir pérolas no seu colar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você puder vir dedilhar o teclado, meu irmão. Talvez uma dessas histórias de milagres da minha vida não é igual à sua. Talvez, você não passou por tantos testes ou provações, como diz as pessoas mais tradicionais, por prova. Mas eu quero te falar, cada uma dessas coisas que você tem passado tem produzido pérolas no seu colar e que tem atraído o olhar do seu amado. Foram dias de muitas lágrimas e sofrimento. Foi mais de mês, na verdade, que a Sofia ficou internada. Mas hoje, ela não anda, ela corre, ela pula, ela dança. Ela nunca precisou andar numa cadeira de roda. E 7 anos depois da cirurgia dela, nós voltamos naquele hospital. E a médica pediu que eu levasse ela. E eu lembro que nós fizemos um MRI novamente, depois de 7 anos. E nós levamos o resultado para aquela médica. E ela falou... Ela olhou para a Sofia, ela olhou para o resultado. E foi um erro médico o que aconteceu com a minha filha. Ela pediu muitas desculpas. O médico mudou para Texas 2 meses depois da cirurgia dela. Talvez com medo de a gente fazer alguma coisa. E a médica olhou e falou assim: eu estou vendo que a sua filha anda. E ela pediu para eu contar toda a história do processo. Ali eu ri, eu chorei, testemunhei. E ela olhou e falou: olha, de acordo com a ressonância magnética, não é possível a sua filha estar andando. Porque ou o médico abriu, olhou e fechou e não fez nada. Ou ele abriu, tirou o excesso, muito pouquinho que ele conseguiu, e fechou. Ou ele abriu, tirou, e essa gordura novamente voltou a crescer nela. Mas ela não poderia estar andando, de acordo com esses exames. E eu olhei para ela e falei: I told you, she's my miracle. Ela é o milagre. Sofia, vem aqui, minha filha. Sobe aqui com a mamãe. Irmãs, eu não sei quantas pérolas foram precisas, mas eu creio que eu produzi um colar. Diante da situação da Sofia, do Arthur, do Joshua. Cada um desses milagres foi resultado de choro, de às vezes dúvida, de às vezes uma fé tão pequena. Hoje ela está aqui perfeita. É uma adoradora. Esses dias a professora falou para ela, para mim. Falou: olha, eu quero te falar que a sua filha é uma worshiper. Ela estuda numa escola cristã e ela falou: todas as vezes que eu coloco um louvor, ela é a primeira a levantar as mãos e fechar os olhos na sala. Eu falei: porque um dia nós profetizamos muito sobre a vida dela, que ela iria ser uma adoradora. Obrigada, princesa. Sabe, irmãs, eu não sei qual que é o clamor do seu coração hoje. Mas eu quero te convidar. Se você está com o seu colar no seu pescoço, na sua mão, eu queria te convidar a colocar a mão no seu pescoço profeticamente. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar
sentada, em pé, da forma que você quiser. Talvez você ainda não experimentou do seu milagre, mas ele está chegando. E no meio do processo, você vai atrair os olhos do seu amado. Põe a mão no seu pescoço. Hoje nós vamos oferecer profeticamente as pérolas ao Senhor. Hoje nós vamos atrair os olhos do Senhor para as nossas pérolas. As nossas pérolas que foram geradas no meio da dificuldade, do clamor, de lágrimas. Como eu falei, Ana, ela atraiu os olhos do Senhor quando ela estava ali naquela oração, que às vezes não tinha nem palavras, só gemidos. E o resultado daquela oração foi uma linda pérola chamada Samuel, um dos maiores profetas que já existiu. A Bíblia fala que nenhuma de suas palavras caiu por terra, todas se cumpriram. Ele foi resultado de um clamor de uma mãe. O Espírito Santo está aqui hoje para te lembrar, o seu clamor, ele irá gerar pérolas, irá gerar talvez filhos, profetas, um ministério frutífero. É a conversão do seu esposo, dos seus filhos, da sua família. Um clamor às vezes por um documento para ir ali abraçar os seus amados. Eu não sei qual que é o seu clamor hoje, minha irmã. Eu posso te falar o meu. O clamor do meu coração é para que a chama do Espírito Santo nunca se apague da minha vida. O clamor do meu coração nesses dias é para que o Senhor continue fazendo milagres na minha vida, na minha família, na igreja. O clamor do meu coração é que o Senhor me guarde a minha casa, nos livre do escândalo, da queda, do tropeço. O clamor do meu coração é para que o Senhor me lembre todos os dias do meu chamado, para aquilo que Ele me chamou, para aquilo que Ele me desenhou, para aquilo que Ele me simplesmente um dia sussurrou nos meus ouvidos. Qual que era o propósito para a minha vida? Põe a mão no seu pescoço, na sua pérola. Fala, Senhor, essa pérola aqui foi isso. Essa pérola foi aquela situação. Essa pérola foi aquela outra situação. E hoje, Senhor, eu quero te oferecer cada pérola da minha vida no teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós nessa manhã, nessa noite. Espírito Santo, nós estamos aqui para engrandecer o Senhor. Deus, para declarar que o Senhor é um Deus de milagres. Deus, é que o clamor do nosso coração irá gerar pérolas que se tornarão milagres. Milagres de conversões, milhares de crianças sendo cheias do Espírito. Minha irmã, você vai ver lá na sua igreja local. Você vai ver crianças sendo cheias do Espírito. Você vai ver pessoas se comprometendo a investir na próxima geração. Você vai ver pessoas comprometidas com a palavra. Você vai ver homens e mulheres comprometidos com o caráter de Cristo. Você vai ver milagres, mesmo no meio dessa crise mundial. Você irá experimentar na sua igreja local ali, de milagres. Milagres. Milagres financeiros, milagres de cura, milagres de conversão. Não tem nada mais poderoso que a salvação. Quando uma vida vem à frente e aceita o Senhor Jesus, a festa no céu. Eu não sei qual o milagre, eu não sei qual o clamor do seu coração nesses dias, mas eu quero te convidar a falar para o Senhor: Deus, meu amado, meu noivo, eu quero atrair o teu coração. Eu quero quero arrebatar o seu coração com uma só pérola do meu colar. Oh, erebaxere canta labaxuri anda labaxere canta labá.
está recebendo as suas pérolas nessa noite, minha irmã. O Senhor está recebendo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o clamor do seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Não compreendo os seus caminhos,